Olá, boa noite. Vamos para mais uma live semanal, fixando agora as quartas-feiras para que a gente fique com um dia fixo entre 20 horas, 20 e pouco. A gente vai alinhando isso. E hoje a gente vai fazer a constelação, né? Bem-vinda, Nádia, que está entrando. A gente vai falar sobre a constelação, quanto essa terapia, vou contar um pouquinho quanto essa terapia transformou também a minha vida, junto com as outras terapias. Bem-vinda, Tamires, Ana Lídia, saudade, seja bem-vinda. E como essa terapia pode nos clarear, né? Quando a gente faz uma constelação, o que mais comum a pessoa fala assim, dá aquele suspiro assim, como isso estava tão claro, eu tô repetindo tantos padrões e eu nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha sentido dessa forma. Então ocorre muito uma ressignificação das coisas, e isso é muito interessante. E quando acontece isso, a gente consegue ter mais clareza e até mesmo mais direcionamento para onde colocar nossa energia, para onde ir, né? Então, muitas pessoas me perguntam, o que é constelação, né? Se vocês tiverem já uma experiência, quiserem dar um ok, quem conhece mais sobre o assunto, quem está começando a entender um pouquinho desse assunto, para a gente tá medindo, né? Como que a gente vai estar falando, o áudio tá legal, me dá um feedback também, se tá legal o áudio, se a música não tá muito alta, vai dando feedback aí pra gente. Se puderem também apertar o coraçãozinho aqui embaixo pra gente estar avisando que chegamos. E se puder também, tem um aviãozinho, uma setinha bem aqui embaixo, que você pode encaminhar para outras pessoas, para que elas também dá essa consciência de como está esse relacionamento de mãe, de pai, de filhos, como que tá isso no sistema dela, né? Então a gente vai falar bastante sobre noções básicas de constelação, noções básicas de como entender nosso campo, que eu vejo que é como as pessoas dizem, se eu soubesse disso algum tempo atrás, eu não teria feito tanta coisa, né? E é bem isso, quando a gente está alinhado com o nosso sistema, quando a gente está olhando para a vida de uma forma mais saudável, a gente consegue ter mais leveza, a gente consegue aceitar as coisas como elas são. A gente fala que é no adulto, mas o que é isso? É com aceitação, porque a gente não consegue mudar as coisas, a gente consegue mudar a nós mesmos. Então a gente foca a energia em nós, nos nossos descendentes, que é onde a gente consegue que essa energia chegue com muito mais potência, né? E do passado, nosso antepassado, nossos pais, a gente recebe essa energia. Porque a gente diz que quando a gente interrompe essa energia, a gente tem um amor interrompido. E isso traz muitas consequências no nosso sistema e nos nossos descendentes. Netos e filhos também replicam esse mesmo padrão. Como eu digo, se não for por você, pelo menos pra gente não levar isso adiante, né? Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda, Derimar. Estamos aguardando um pouquinho, as pessoas estão entrando. Bem-vindo também, Jacó. Saudade também. E a gente vai falando de constelação. Então, o que é constelação? O nome é um pouco estranho, né? Constelação sistêmica, constelação familiar. A constelação significa o quê? Que a gente, quando nasce, a gente não herda só o DNA dos nossos pais. A gente também herda toda uma herança de sentimentos, um pacote de crenças que eles tiveram e vão passando pra gente. A gente herda também os traumas e as dores que nossos antepassados, a gente traz que é constatado cientificamente até a 4ª geração, com pesquisas científicas, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. O Theta Healing traz 27 gerações e na constelação não tem um limite, a gente pode estar herdando. Eu participei de uma constelação como representante, que a pessoa que estava sendo constelada, ela tinha um campo de muito abuso. Todo mundo que chegava para ela abusava dela, não sexualmente. Sabe assim, ela era professora, o diretor pegava no pé, abusava dela, e todo mundo teve tido 3 tentativas de abuso na vida dela, sexuais, e era um campo de abuso o tempo todo. Ela começava um projeto com alguém, com uma sócia, e aquela sócia passava a perna nela. A gente fala que tem um campo aberto de abuso, tudo que as pessoas veem nela como alvo fácil para ser abusada. E ela era uma pessoa forte, bastante determinada, só que tinha essa dor de alma. Ela estava ligada com a herança de escravidão da família dela, com a herança de escravidão que veio desde os antepassados da África, que foram trazidos em navios negreiros. Imagina quanto isso estava influenciando as gerações e gerações da vida dela por ter excluído
essa história, né? Não ter honrado essa história. Porque é uma história muito pesada, muito difícil, mas é uma história também de muito, muito bonita, que são as pessoas que conseguiram viver em momentos, vamos dizer assim, infernais, e conseguiram gerar novos descendentes, conseguiram que essa energia de vida passasse pela frente. Então a gente pode olhar pela dor disso, ou pode olhar com quanta potência essas pessoas tinham de estar longe da sua pátria, estar longe do seu destino, né, do país que eles estavam, e mesmo assim conseguiram se adaptar, conseguiram levar as famílias adiante. Então, quando ela honrou essa história da família dela, honrou essa história, que é a história de muitos de nós, né? Escravidão, indígena, são histórias que ficam impregnadas na nossa alma mesmo. Isso pode estar reverberando campos na sua vida que você está repetindo para honrar tudo isso que aconteceu de forma inconsciente. Tá, vamos gravar a live sim, Cida. Vamos deixar no YouTube depois, tá? Se tudo der certo. E bem-vindo todos, né? Denise, beijão, Jorge Henrique, a Cida, né? Sejam bem-vindos. E a gente tá falando um pouquinho do que é constelação, só pra gente entender a dimensão que é isso, né? Então, geralmente, a pessoa que é constelada, e quando ela entra em contato com essa dor dela, com essa energia que estava impedindo ela de ter leveza, ter alegria na vida dela, ela se tem mais prosperidade, ela consegue se portar mais como adulta na vida dela, mais como responsável pela vida dela, ela consegue fazer escolhas mais assertivas porque não vai ter esse peso nela. Mas hoje a gente vai falar, né, de relacionamento de pais e filhos, porque a gente estava falando um pouquinho de mãe na última live. Hoje a gente vai falar uma parte maior de relacionamentos de forma grandiosa, né, entre casal e filhos. E depois a gente vai continuar esse assunto. Na próxima live eu quero falar sobre como uma mãe e o pai podem trazer desordem para o filho, transformando ele no filhinho da mamãe, que é aquele filhinho que, mesmo que case, tá sempre ligado à mãe, tá sempre preocupado com a mãe, tá sempre... a gente fala que nem saiu de casa ainda, tá na casa de origem, então ele não consegue ter energia para gerar essa família de uma forma mais saudável. Ou a gente vai ter aquele filhinho que é o conquistador, que é o filhinho galanteador, que vai ter muitas mulheres, mas não vai ter nenhuma, porque ele já está casado energeticamente com a mãe, aprisionado na mãe. Então, quando a mãe ou o pai aprisiona esse filho, é muito comum o filho ser o filhinho da mamãe e a filha ser a filhinha do papai, que o papai também aprisiona. Então, de alguma forma, se essa filha rejeita esse pai em alguma situação, ela também atrai para o campo dela parceiros idênticos a ele. Por que acontece isso? Porque lá no campo energético dela, que a gente chama de campo morfogenético, isso está registrado. É como se fosse uma nuvem. A gente manda, por exemplo, foto para o Google Drive, essas nuvens, né? A gente não sabe onde está a nuvem de informação da internet. A gente sabe que existe quando a gente solicita um Google Drive, né? Qualquer desse OneDrive. A gente sabe que tem o que a gente enviou, e essa informação está armazenada lá. Então, nosso campo morfogênico, que a gente lê nesse campo da constelação, que a gente representa hoje, a gente está representando pelos bonecos, que a gente faz na constelação individual, mas a gente pode representar com pessoas, a gente reúne um grupo de pessoas e elas ficam a serviço desse sistema a ser lido, né? Vamos dizer, a ser avaliado, a ser interpretado as informações que chegam. E essas pessoas vão relatando os sentimentos, relatando as atitudes que essa pessoa que ele está representando traz. No caso dos bonecos, é o constelador que se conecta com o campo. Por exemplo, se esse é o pai, se for o meu pai, por exemplo, eu me conecto com a energia dele e eu vou conseguir fazer uma leitura de como estão os sentimentos, como estão as emoções, para onde o que ele está buscando, para onde ele busca durante o sistema. A gente não vai influenciar. Isso a gente vai ver sempre com autorização do constelado. A gente pode fazer constelação para outra pessoa. Então eu faço constelação para mim, porque eu tenho que ter consciência do que está acontecendo, mas, entretanto, porém, todo o meu campo é beneficiado. Por quê? Se eu estou indo para um caminho mais saudável, se eu deixo de julgar esses pais, eu também liberto eles dessa necessidade de, às vezes, estar para caminhos difíceis. Por exemplo, se um filho está cuidando demais dos pais, eles continuam sendo infantis, sentindo que não dão conta,
né? E ao mesmo tempo ficando totalmente na birra da criança infantil deles, tentando se manter nessa posição de pai, e começa uma desavença muito grande entre pais e filhos. Mas vamos esmiuçar mais isso. Vamos começar um pouquinho. Seja bem-vinda, Ana Flávia, né? A gente vai falar sobre esse relacionamento de pai e filhos. Eu vou ficar um pouquinho mais escondidinha hoje pra gente ver esse campo, que eu gostaria que vocês olhassem mais. A gente vai arrumando um ângulo aqui para aparecer todo mundo. Então eu vou representar um casal. A gente vai falar os princípios de como seria o natural, a ordem natural da vida. Então, o que são as leis sistêmicas que a gente vai falar, pincelar um pouquinho. A gente já falou uma live sobre isso. Até tava com a Cláudia, quem quiser depois ver, tem no YouTube, no meu canal de YouTube. E também, lembram de se inscrever lá, tem bastante conteúdo, tem lives, tem meditação, tem alguns conteúdos que podem estar também contribuindo com vocês. E se algum conteúdo também, se fizer sentido para vocês, compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar também. Então, voltando, a gente vai falar um pouquinho das leis, né? A gente traz de leis sistêmicas, que foi umas leis que foram catalogadas, vamos dizer assim, por Bert Helling. E essas leis a gente sabe hoje que é chamado de leis naturais, porque é como a lei da gravidade. Mesmo que você não conheça, mesmo que você fala, eu nunca vou falar de lei da gravidade, você está sendo influenciado por ela. Ela existe, você é influenciado por ela. As leis sistêmicas também existem e você tem influência direta do seu campo nela, quer você tenha consciência dela ou não. Então, quanto mais consciência você tiver, mais você vai usar essa lei, né, a serviço da vida, a serviço de uma vida mais leve, mais alegre para sua vida, para sua família. Então, vamos lá, né? Então, a primeira lei que existe é a nossa... Elas são 3 leizinhas, né, pequenininhas, vamos dizer assim, que a gente tem. A lei da hierarquia. O que significa isso? A gente vai falar do sistema familiar, das famílias. Mas eu posso jogar isso para uma empresa, qualquer sistema de amigos, então qualquer sistema que eu esteja olhando numa constelação, a gente pode aplicar essas mesmas leis adaptadas a elas. Então, no sistema familiar, o que seriam as leis? A hierarquia. Quem chega primeiro, ele tem direitos, né? Ele tem uma ordem de estar, ele tem prioridade no sistema. Então, os mais velhos, eles têm prioridade sobre os mais novos, é uma hierarquia. Então, a gente fala que o mais velho, nossos antepassados, são os grandes. E o filho, perante esse antepassado, ele é o pequeno. Então, existe uma hierarquia. Quem chega primeiro é o grande, quem chega depois é o pequeno. Então, nessa hierarquia, a gente consegue que a energia do amor, vou representar o amor com esse azulzinho, que a energia do amor, ela tem um fluxo contínuo de passar do passado para o presente. Então está passando todas as energias boas, todas as bênçãos, virtudes, vai passando nesse movimento de hierarquia. E depois, se vier um filho, né, a terceira geração, então o mais velho tem prioridade sobre o que veio depois, que tem prioridade sobre o que veio depois. Então a gente chama isso de hierarquia. Se for numa empresa, quem foi o fundador da empresa, ele tem que ter um lugar de gratidão no coração, mesmo que ele venha dessa empresa, que passe para as futuras gerações, ele tem, então, um direito de estar pertencendo a esse sistema. Ele tem direito porque ele veio primeiro, ele tem que ser honrado por isso. Tem que ter gratidão. Que mesmo que numa empresa, por exemplo, o criador da empresa não tenha continuado, graças até que ele não tenha dado certo, o que entrou depois tem a oportunidade de fazer diferente. Por exemplo, num casamento, o primeiro marido, ele tem também um direito de pertencer a esse sistema, perante um segundo marido, por exemplo. Então, esse primeiro marido, ele tem um lugar, tem que guardar com gratidão, um lugar no coração, olhado para esse segundo marido, se for o caso. Porque se esse primeiro não tivesse dado certo, ele não teria tido campo, né, aberto para que ele tivesse hoje um relacionamento, às vezes tivesse filhos. Então, todos os relacionamentos que foram importantes, todos os relacionamentos que tiveram intimidade, promessas de casamento, têm emaranhados. Então, você se emaranha com o campo familiar de quem você está se relacionando. Então, você se relaciona com todo aquele conteúdo, aquele pacote que veio junto com o seu relacionamento. Então, você está emaranhada naquele sistema. Então, é muito bom a gente estar de olho. Vou dar um exemplo de exclusão, que é uma desordem disso. Por exemplo, vou dar um exemplinho que é bem tranquilo. Vamos dizer assim, esse
Esse homem conheceu uma mulher, estavam noivos, fez promessas de casamento, estavam construindo algo no futuro e ele começou a se apaixonar por outra mulher. Coisa muito comum, né? E ele simplesmente, por não ter seus motivos, mas, por exemplo, não ter tido coragem de fazer um encerramento de ciclo bem feito com essa primeira, né, com essa noiva, ele simplesmente pegou o telefone e ligou para ela e falou para ela: não temos mais nada, eu não quero mais você e eu tô com outra pessoa. Ok. Como você acha que essa pessoa que estava com a relação tranquila, que estava achando que estava tudo certo, né? Ela ficou numa raiva enorme, né? E essa pessoa teve todo um contexto de perseguir o casal, até que houve uma medida protetiva dela ficar afastada desse casal. E o que acontece? Quando acontece isso, passou-se um tempo, esse casal teve uma criança. E essa criança, durante a constelação, ela pode estar identificada com o primeiro relacionamento desse pai. E essa criança pode atrair raiva, é uma criança que está totalmente com muita raiva, mesmo que o casal não tenha movimentos de raiva ali, a família está equilibrada, né, nesse instante, mas ele está olhando para algo que foi excluído de uma forma traumática do sistema. Por quê? Ela trazia tanta raiva e não era vista. Ela simplesmente esqueceu a existência. E o que acontece? Esse filho desse outro relacionamento pode estar apresentando agressividade, uma criança que destrói tudo, tá sempre com raiva, tá sempre sem motivos aparentes. Então ela pode estar identificada com esse passado que não foi visto. É muito comum estar em identificação com abortos também, sem julgamento se esse aborto foi provocado ou não. Há uma exclusão disso, que é uma segunda lei, que todos têm direito de pertencer, que a gente está na segunda lei já. Por exemplo, esse filho pode estar identificado com esse aborto, que às vezes foi escondido da história da mamãe ou da história do papai, ou entre eles, e teve muita dor, e pela dor eles não contaram para o filho que ele já teve um irmãozinho, mesmo que foi por dias. Esse feto existiu, e essa mulher e esse homem se tornaram mãe e pai. Então, ele tem direito também de pertencer. Então, a primeira geração ou a segunda geração, pode dizer a neta, pode também estar identificada com isso e, às vezes, não ter prosperidade, começa a subir e, de repente, ela tem uma energia que está puxando ela para baixo. Teve uma constelação, né, que eu participei, que ela tava... A pessoa falava assim, eu começo a ganhar muito dinheiro, muita prosperidade, e de repente eu me boicoto e murcho. Eu faço, murcho. Faço e murcho. Então ela estava identificada com um aborto do pai numa relação extraconjugal que ele tinha, e ela estava olhando para aquilo porque aquele aborto foi muito importante para o pai, que foi um divisor de águas, né? E se esse aborto não tivesse acontecido... sem julgar os meios que isso aconteceu, se foi provocado ou não, ele não teria casado com o pai, né, dessa neta, e essa neta não teria oportunidade de estar viva. Então, por que ela se identifica a isso? Porque esse aborto deu uma vantagem no sistema dela. O que seria essa vantagem? Como assim? Ele morreu, vai dar uma vantagem? Ele deu uma vantagem, porque se desse certo essa gestação, esse pai, ele tinha já consciente, né, falado que sairia desse relacionamento. Como essa mulher fora do relacionamento perdeu essa criança, ele pegou e voltou pro relacionamento, tiveram a filha, que depois teve a neta. Então ela ganhou uma vantagem nesse campo para ela estar viva hoje, né? Porque se o pai e a mãe dela fosse diferente, ela não seria quem ela é, concordam? Você só é você igualzinho você é, porque você tem o seu pai e a sua mãe que você está hoje. Então você seria outra pessoa, às vezes outra essência, você não seria. Então só dos nossos pais terem nos dado a vida, nós já temos que ser eternamente gratos. Então a gente já falou um pouquinho da hierarquia, quem entra primeiro no sistema tem direito de pertencer e tem direito de prioridade sobre o outro. Mas a gente tem outra coisa que chama ordem, né? A gente tem a ordem e a hierarquia. Então a ordem, a energia de vida, ela sempre vem do passado para o presente.
Se eu fico muito ligada, a gente vai representar o passado aqui e o presente à frente, se eu, só vou colocar a cabecinha pra vocês verem, só pra gente tá dando pra vocês verem como dá o feedback aí, se tá dando pra entender um pouquinho. Se quiserem fazer perguntas, se já ouviu alguma coisa sobre isso, tem uma caixinha de perguntas, se quiser ficar oculto, ou pode colocar nos comentários também. Boa noite aí, né? O Alves, da consultora Alves, seja bem-vindo. Lucas também, a computadorista de sucesso também, né? Sejam bem-vindos. Então, a gente está trazendo algumas leis rápidas, né? Isso a gente pode esmiuçar muito. Então, todo o trauma da nossa família, um acidente, uma morte precoce, que a família grudou naquela energia e não teve um olhar de acolhimento, de pertencimento, alguém do sistema da primeira, segunda, terceira geração pode estar identificada àquilo. E é muito interessante que quando a gente coloca isso no sistema, isso é revelado, não precisa que esses pais, mas eu tenho que contar pro meu pai que ele teve esse aborto. Não precisa. Porque tem alguns segredos da família que foram importantes para que essa família se mantesse. Porque às vezes se essa mãe soubesse disso, ela não teria mantido esse casamento. Entende que isso às vezes tem uma importância? Então cabe a você ter o livre-arbítrio de falar ou não. Não é necessário. É uma pergunta muito constante que vem no consultório pra gente. Então quando a gente tem a gente falou um pouquinho da hierarquia, né? De quem vem primeiro. A gente falou um pouquinho do pertencimento, que todos têm direito de pertencer, os relacionamentos antigos, os abortos, assassinos, tudo isso que a gente tem que pertencer. Mas como assim? Eu tenho que virar amiga do assassino? Não. Eu tenho que entender que aquilo foi importante no meu sistema, sentir muito aquela energia, e aquela energia teve alguma contribuição no meu sistema. Então eu tenho que entender essa energia e olhar para o futuro. Senão eu fico muito preso a essa energia desse acidente, desse trauma. Eu fico achando culpados e me deixo de ter um movimento para a vida. Quem está buscando culpados está na vítima e ele está buscando um salvador, né? Então esse salvador vai ser alguém que vai entrar tentando salvar, e esse salvador, quem pode ser seu único salvador é você mesmo. Cuidado com os salvadores, né? Cuidado também que você ser um salvador, mas a gente fala disso em outro momento. Então vamos lá, né? Como que funciona essa ordem? Que a gente vai começar com isso pra gente falar do nosso relacionamento de casal, né? Seja o tipo de casal que estiver vindo, né? Então essa ordem é o quê? A gente falou que os mais velhos têm direito de pertencer por ter entrado primeiro no sistema, né? Então vamos imaginar que aqui são os avós, aqui é o casal, né? Aqui seria, vamos colocar o pequenininho, os filhos, vamos colocar 3 gerações, vamos colocar um casal de filhos pra gente conseguir ver 3 gerações, vamos dizer assim, né? Mas lógico que o nosso sistema vai ter os bis, a tataravós, todos estão influenciando esse sistema. Então, quando a gente vê esse movimento, como que deveria ser esse movimento, né? A gente deveria ter pegado uma energia, por exemplo, esse casal está no adulto, ele cria, né? Ele vai criar a filha, por exemplo, aqui, para ir para a vida. Então, ele tem um amor que está em fluxo. A mulher aceita, o masculino e o feminino estão em harmonia, então o casal está em harmonia. Lógico que eles vão ter desavenças, mas ele, como função pai e mãe, estão em harmonia. Diferencia isso do homem e da mulher do casal. Os pais também desse homem, né, que nessa geração, também estão em harmonia. Então eles estão, cada um se cuidando de si mesmo, se preenchendo, cuidando dos seus sentimentos, dos seus medos, frustrações. E eles passam para a próxima geração o amor, né? Então eu passo para a próxima geração. A gente tá dando uma pausa, deu uma pausinha. Bem-vinda aí. Eu não sei o nome, mas se quiser colocar o nome, né? Acho que é a Mara, a Valcele, minha irmãzinha Nádia, sejam bem-vindos. Então, quando a gente tem essa ordem, os mais velhos, né, estão primeiro, eles passam todo o amor para a próxima geração. E essa próxima geração abençoa também os seus filhos para que eles possam ir para a vida. Então, é como se o amor passasse de uma geração, se mantém inteiro, passa para a próxima, que passa para a próxima. A gente fala que tem um fluxo de amor. Essas pessoas têm dificuldade de receber amor, têm dificuldade de escolher na vida, têm dificuldade com prosperidade, geralmente tem um amor interrompido. O que significa isso? A gente vai dar um exemplo bem claro, né? Vamos falar só de uma família para ficar um pouquinho mais claro.
Então vamos pensar, né? Essa mãe, ela casou, a gente pergunta assim, você casou para quê? Se eu perguntar por quê, porque eu amava, por que isso, por que aquilo, você conta uma linda história. Cada um tem a sua. Se eu perguntar para que você casou, aí as pessoas falam assim, nossa, todo mundo fala que pergunta cretina. E é mesmo, para quê? Como que estava a sua vida antes de você escolher seu relacionamento? Como que estava? Você tinha amigos, você se preenchia, estava feliz? Como é que estava a sua prosperidade? Então, muitas vezes, essa mesma mulher, ela não está cuidando da criança interna dela, da menina dela, que a gente fala, né? Da nossa parte emocional. Quando a gente fala criança interna, é a nossa parte infantil. A gente é muitas vezes infantilizado no relacionamento. Isso é horrível, porque eu quero que o outro cuide de mim. Imagina, você se relaciona para quê, né? Geralmente é para os dois construir relacionamento, é para os dois, deveria ser, né? É para os dois olharem para a vida, um apoiar o sonho dos outros. Quais as suas prioridades no relacionar? Cada um vai ter as suas. Mas se esse casal, se essa pessoa fala assim, eu quero achar alguém para me preencher, para que a minha vida tenha sentido e eu possa ser feliz. Nossa, que lindo isso, né? Ela tá procurando quem? Um salvador. E tem pessoas que ainda falam mais, eu quero ter segurança, eu quero ter carinho, segurança, me sentir protegida. Ela tá buscando um marido ou tá buscando um pai? Quem protege quando a criança é pequenininha? Quem que a gente acha que é nosso super-herói? Não é um pai? Então ela pode estar buscando um pai no relacionamento. Que loucura isso, né? Mas um pai, como assim? Tá buscando as funções de pai nesse relacionamento. E se esse homem também está buscando uma mãe nesse relacionamento, ela vai assim, eu quero alguém que cuida de mim, eu quero alguém que faz tudo que a minha mamãe faz pra mim, eu quero que ela coloque comida no meu prato, eu quero que ela faça os agrados pra mim, que ela me preencha. Vocês acham que isso vai dar certo? Ela é o amor da minha vida, sem ela eu não existo. Já ouviram isso? Se alguém falar pra mim assim hoje, eu vou te fazer feliz, eu vou cuidar de você, eu bloqueio, eu fujo. Sabe por quê? Não é possível. Não é possível isso existir. Só é possível alguém proporcionar momentos carinhosos, momentos de troca, mas quem te faz feliz é só você. Você pode estar no melhor evento, no melhor passeio, no melhor almoço, em qualquer lugar que você sonhou, idealizou na praia e tá triste do mesmo jeito, porque é uma escolha, é um estado de espírito que eu escolho. Ter leveza, eu escolho ser feliz, é uma escolha que eu tenho que fazer diariamente. Só escolher resolve? Só pensar resolve? Não, tem que ter atitudes para isso. Mas a gente já falou um pouquinho disso em algumas lives, a gente depois fala mais sobre isso. Então o que acontece? Se essa mulher que casou para se preencher no outro, ela vai conseguir ser preenchida por ele? Não, eles costumam ter um relacionamento que eles ficam só se olhando, ficam o tempo todo se olhando. Se um se afasta um pouquinho, se esse é a fonte da felicidade, e ele sai, por exemplo, vai fazer uma viagem, ele saiu, viajou, ficou longe, como que ela vai se sentir? Ela vai se sentir preenchida, o amor da vida dela ficou longe, a felicidade dela tá viajando. Imagina como que ela vai se sentir? Vazia, carente. E o que ela vai fazer com esse relacionamento? Tô dizendo exemplo de masculino, mas tem muito homem com a mesma energia. Ela vai ficar assim, você não me dá atenção, você não gosta de mim, você quer ficar longe, eu fiquei triste, você não me convidou para fazer tal coisa, você prefere ficar com os amigos que comigo, você prefere a sua mãe do que a mim. E começa a virar o quê? Uma cobrança, começa a fazer contas, né? Do que eu estou doando e do que ele não está me dando. Então essas contas um dia vai ficar caro. Queda nossa internet, mas vai dar tudo certo. Então se essa mulher está buscando um homem para preencher ela, ou o homem está buscando uma mulher para preencher ele, para que nesse dia ideal, a partir daí ela será feliz para sempre, os dois estão completamente vazios de si. Eles não estão cuidando. E quando a gente fala que a gente está vazio de si mesmo, o que acontece? Quem se relaciona não vai ser o lado adulto, vai ser o lado infantil. E como é que duas crianças se relacionam? Elas dão certo muito tempo ou quando uma é contrariada, ela faz o quê? Emburra, briga, começa a falar as verdades pro outro, que o outro tem que escutar as verdades. Eu vou ensinar que ele tem que andar do jeito que eu quero. Eu vou ensinar ela a ser a mulher ideal. Eu vou ensinar ele a ser o homem que eu idealizei dele.
Aí vem outro problema, às vezes as pessoas estão se relacionando com o que elas idealizaram do outro, não quem ele é. Aí é pior ainda, mas vamos falar disso depois. Então, se essa pessoa está se relacionando com a criança, ela vai ver apenas o quê? Os defeitos no outro. E se ela trata este homem como uma criança, eu tenho 2 filhos. Eu já ouvi muito isso e falo assim, uau, não fale mais isso, né? Que energia horrível que tá pro seu relacionamento. Se eu falo, eu tenho 2 filhos, então eu tenho que educar o meu marido e educar o meu filho que eu tenho agora com ele. Imagina, estou olhando para essa pessoa, para esse parceiro e digo para ele, eu não te aceito como você é. Eu te aceito como eu espero que você seja. Então já há uma rejeição. E como ele vai ser, a dignidade dele vai ser mexida, tô dando o exemplo da mulher, mas também o inverso é muito verdadeiro. O homem fazer isso com a mulher também, que também é muito comum. Esse homem, ele vai dar uma birra e vai tentar se manter na posição de grande, porque um relacionamento, ele deveria ser no mesmo nível. Ele deve ser no mesmo nível. De igual para igual, os 2 são grandes, os 2 são adultos, os 2 se olham, se respeitam e os 2 conversam sobre o relacionamento. Eles não ficam, e se ele estiver falando isso para me prejudicar? E se ele disse isso? Se ele está fazendo tal coisa? Não tem que ser um campo com liberdade de comunicação. Ele tá fazendo isso, me incomoda? Incomoda você. Você não tem que falar pra ele, você tem que mudar isso. Falar assim, a gente poderia chegar no relacionamento e falar, né? Olha, isso está me incomodando, eu me sinto assim, assado. Quando você toma tal atitude. Então, eu tô falando como eu me sinto. E eu posso chegar pra esse parceiro e falar, como podemos resolver isso? Não é um campo ameno que eu estou trabalhando, um campo de soluções. Quem fala isso é uma pessoa que está no adulto. Mas para a gente continuar no adulto, a gente tem que cuidar da nossa criança interna. A gente tem que dar para nós mesmos tudo que a gente precisa. A gente tem que cuidar da gente, dar amor, carinho, se fazer feliz. Aí sim, eu feliz e o outro feliz, construímos um relacionamento lindo. Vai ter problemas? Vai. Mas como adulto, eu vou falar como eu estou me sentindo naquele relacionamento e como eu e o parceiro podemos achar um meio de mudar aquilo. Você consegue ceder um pouco? Que jeito que eu posso me ceder um pouco? Eu me sinto insegura quando você sai, podemos mudar isso? Qual solução que eu posso ter? Então, os 2 vão chegando a acordos, mas você vai dizer como você está se sentindo, não como o outro deve agir. Porque muitas vezes o outro não consegue ser diferente hoje. Aí cabe a você, com essas conversas sinceras, amorosas, trocar informações e chegar em consensos, né? Chegar a acordos. É importantíssimo fechar acordos, mas para isso você tem que estar o quê? No seu adulto. Senão o que acontece? Tudo de errado que esse relacionamento faz, você anota. Vai anotando e essa conta fica cara para um dia que você estressar e soltar. O casal, o homem também, ele vai anotando tudo que incomoda ele e na hora de uma briga, ele joga tudo. Aí a pessoa para e fala assim, mas você nunca me falou sobre isso, tá me falando só agora? Como assim, né? Então, isso que o casamento vai ficando adoecido. Voltamos. Então, como que fica esse relacionamento quando esse casal já está sentindo, cada um tá buscando no outro para que o outro o preencha. Esse casamento, então, já está um pouco desarmonioso. Então, esse casamento tem pessoas, e eu acho isso horripilante, mas acontece muito, que as pessoas escutam assim, quando você tiver um filho, vocês vão ter muita união. Só que o filho deveria vir pelo excesso do amor do casal. Mas tem casal que estão se separando e a mulher resolve engravidar para ver se prende esse pai ou num casamento. Imagina qual o peso dessa criança quando nasce. Ela nasce com essa função, né? Querido filho, estou te tendo para você segurar o papai em casa. Ele tá querendo sair de casa, ele tá querendo arrumar outras mulheres, ele tá querendo sair de casa. E você vai ter a função de nos manterem unidos. Imagina como é isso? E isso, gente, é muito mais comum que vocês imaginam. Então, muitas vezes é inconsciente, tá, gente? A gente tá fazendo um atendimento, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu acho que eu vou ter um filho pra ver se esse casamento melhora. Filho, gente, não melhora casamento.
Se o filho for fruto do amor, do excesso do amor do casal, ele vem como um projeto do casal de levar a descendência à vida. Criar esse filho como tutores, isso é o saudável. Nós, como tutores dessa criança, nós cuidamos dela até que ela tenha condições, se torne adulta, né? E ela tem condições de ir para a vida. Como que eu vou fazer para que essa pessoa vá para a vida na forma saudável? Não esse casal que eu estava comentando, um casal que está numa energia saudável, né? Eu vou criando e vou me tornando desnecessária. Eu vou ensinando essa pessoa a ter independência, ensinando ela a fazer as coisas sozinhas. E eu vou criando essa energia para que ela consiga o quê? Ter liberdade de ir para a vida e, posteriormente, se relacionar com um parceiro e criar, e nossa descendência ir além. A gente cria o filho para a vida. Se esse filho está sendo criado para unir esse casal, nesse caso que a gente disse mais doentio, o que acontece? Esse filho, ele vai ficar no adulto, né? Ele vai, vamos imaginar 15 anos aqui pra frente, 18 anos aqui, 20 anos aqui pra frente, né? Ele vai começar o quê? O relacionamento dele. Mas a hora que ele se afasta dessa família, a hora que ela tá se afastando, o que acontece? A mãe fala, ai, você não consegue fazer nada sozinha sem a mamãe, você é muito dependente da mamãe. Você longe de mim, eu não sei como você vai se virar. Essa filha fala, nossa, mamãe, é verdade, eu sou muito ruim, eu não dou conta, e volta a ficar perto da mãe. A mãe está tentando ajudar, mas ela está colocando o quê? Crenças na criança de que ela não consegue. A Nádia está trazendo, quem dera se todos tivessem a oportunidade de ter acesso a essas análises. Muito verdade isso, Nádia. Depois que eu já fiz as minhas constelações e continuo, né, olhando outros campos, a minha vida fluiu de uma forma muito diferente, porque eu me coloquei na posição de ir para a vida, não posição doentia, que às vezes a gente se coloca, né? E a gente vai ficando muito mais maduros. Muitas relações são muito complexas, muito mesmo, mas a maioria baseia-se nessa não olhar a si mesmo, não se sentir preenchido e querer que o outro faça isso. E essa cobrança torna o relacionamento infernal, né? Um casamento doentio, que traz isso na próxima geração dos filhos, que vai trazer para os netos, e a gente vai passando essa herança, né? Como diz, uma herança bem difícil de carregar. Aí tá dores nas costas, doenças, e vai passando isso. Mas vamos voltar aqui só pra gente não perder. Então, essa mãe ou esse pai faz com que essa filha ou este filho, vou dar o exemplo dos dois, fiquem presos a esse relacionamento. Eles tentam ir para a vida, mas não conseguem. Eles voltam por culpa, porque se eles saem um pouquinho mais, eles vão morar na outra casa. A mãe liga de manhã, tarde, de noite para saber se o filho tá bem. Fala assim, você tá bem? Tem certeza que você tá bem? Mamãe não tá cuidando de você, você tá ficando bem mesmo? Então ela tá com aquele sorrisinho de falar assim, você é dependente de mim, não fique longe, você vai adoecer. Você tomou remédio? Você tá doente? Você tá com tosse? Eu tô achando que você tá meio doente. Tem certeza que tá bem? Aí a pessoa começa a adoecer para que a mamãe volte a cuidar. Olha que loucura, a gente adoece para que a mãe pode cuidar da gente. Ou o pai, né? Tô falando de mãe porque é um pouquinho mais comum, né? Então, a gente pode falar que não dá conta. A mãe pode falar assim, você, filhinho, é a razão da minha vida. Eu só estou nessa vida graças a vocês. Porque o papai é muito difícil. O seu papai, ele trai a mamãe. O seu papai, ele foge, ele fica fora. O seu papai me maltrata. E ele conta isso para esse menino, por exemplo. Vou falar um pouquinho de meninos, né? E ela conta que o papai, ou com a menina também, ele conta que o papai é um monstro. Só que a mamãe conta isso e mantém-se com o papai. Já pensaram que tem mentiras ocultas aí? Por que essa mãe se mantém nessa posição? Já pensaram nisso? Ah, coitado, que destino difícil de mamãe. Mas ela tem força para estar nessa posição. Então eu olho sem julgamento. Mas quando ela fala que papai está abandonando a família, que papai está fazendo isso, a criança ela não tem discernimento do que é do casal, do homem e da mulher, e do que é do pai e da mãe. Então esses filhos fazem o quê pro papai e pra mamãe? Pro papai dele, que é o monstro, eles viram as costas para ele.
Então, mesmo que eles estão na mesma casa, mesmo que eles se conversam, energeticamente essa criança está com raiva desse pai. Só que tem tanto amor e tem raiva, ela pensa, como é que eu posso amar tanto e odiar ao mesmo tempo? Porque se esses filhos ficam do lado do papai, a mamãe dá birra, é uma mãe que está na infantilidade dela. Ela dá birra e cobra para que eles tomem uma posição. Ela cobra isso se fazendo adoecida, fazendo jogos de poder. Ela vai jogando ferramentas, palavras que esses filhos sentem culpados e faz o quê? Fica cuidando dela. Então eles cuidam da criança dessa mãe por tempos. E eu tô mostrando essa criança que às vezes isso aqui, com o passar do tempo, fica tão vicioso. A mãe é dependente dos filhos, logo os filhos são codependentes da mãe. Isso a gente chama de dependência emocional. É como se fosse uma dependência de vícios mesmo. Então a mãe é dependente dos filhos e os filhos se tornam esse dependente da mãe. Se vocês tiverem alguma pergunta, se tá ficando claro, eu sei que é muito complexo, é muitas regras, estou dando um exemplo que são os exemplos mais comuns que aparecem muito na constelação. Então, quando essa mãe conta para esses filhos que o papai, né, ela fala que foi o papai, não foi o marido dela, não é o homem que ela se relaciona, que ela escolheu para a vida dela, que ela teve liberdade de escolher, e que teve filhos, escolheu ter vocês como filhos também, que é uma escolha deles, escolha de vocês também estão nessa família, que ninguém erra de endereço familiar, fiquem tranquilos contra isso. Essas crianças têm um amor interrompido com o pai. E a energia do pai é uma energia muito importante para as crianças. É uma energia que faz um parto da mãe para que esses filhos venham para a vida. O pai é aquele que traz a aventura, é aquele que leva, ensina como que é a vida, o mundo, ele apresenta o mundo. A mãe apresenta a vida, né? A mãe nutre, a mãe dá aconchego, coloca debaixo da asa, ela faz esse aconchego. E o pai é o quê? Vai pra vida, vocês estão prontos, eu acredito em vocês. Esse pai empoderado, ele leva o filho pra vida. Se eu tenho esse amor interrompido, eu posso ter prejuízos financeiros, eu posso procurar relacionamentos iguaizinhos dos meus pais e repetir isso. Eu vou atrair alguém igualzinho, com os mesmos defeitos, que também às vezes é uma pessoa que procura sempre trair, né? Porque o papai era traidor, eu procuro também viver um casamento em que o homem vai ser um traidor também, vai sair fora desse relacionamento, procurar outra pessoa. E a gente tem a traição, ela tem muito porquê que ela acontece, o campo fica livre, mas isso é um assunto bem extenso e geralmente essa menina está presa nesse pai, ou grudada nele para cuidar dele, ou na raiva contra ele, ou esse filho está grudado na mãe, né? Lógico que. E ele está fazendo tudo para as mulheres. A mãe cria ele para ser o filhinho perfeito dela. Então ele cria o filhinho que nunca vai dizer não para nenhuma mulher. Ele é aquele que agrada demais, é galanteador, é aquele que é o Dom Juan que a gente chama, né? Ele é um conquistador, só que ele não se preenche com nenhuma mulher, porque ele só se preenche com a mamãe. Então nenhuma mulher pode ser perfeita, bonita, linda de corpo, inteligentíssima, com todas as virtudes esperadas, né, que os homens podem estar buscando, mas nenhuma serve para ele, porque ele já é casado energeticamente com a mamãe, ele é o filhinho da mamãe. E nenhuma mulher vai servir para essa mamãe. Ela vai fazer inferninhos no relacionamento, ela vai começar a colocar pro filho quanto a mulher não é boa para ele, tentando que essas mulheres vai saindo desse relacionamento. Mas ela faz isso inconsciente, muitas vezes, e dizendo-se que é para proteger o filhinho, porque sem ela o filhinho não enxerga, sem ela o filhinho não vive. E são jeitos de amarrar esse filho próximo a elas. Ou próximo ao papai também, que papai também faz isso, né? Aí a filhinha fica cuidando do papai e o filhinho cuidando da mamãe. Se eles estão cuidando aqui do passado, como é que vai ficar o relacionamento do futuro dele? Imagina essas crianças aqui quando crescerem, vamos colocar uma linha do tempo, eles se tornam, né? Eles vão se tornar crianças adultas, né? Eles vão se tornar adultos, vou pegar da mesma cor pra gente entender. Eles vão ficar adultos e eles vão buscar o relacionamento deles. Vou colocar só um, porque esse aqui é de uma família, né? Então, vamos imaginar que esse menino, ele é o Dom Juan, casadinho com a mamãe. Aí ele encontra uma mulher
proposta dela, né? Tem as virtudes que ele buscava, parará. Só que a hora que ele se relaciona, ele não consegue ficar muito tempo preso a esse casamento. É aquele homem que pode até falar pra mulher: eu não sou um homem de uma mulher só. Eu vou te dar tudo que você precisa, mas eu preciso me preencher com outras mulheres para me estar bem com você. Existe pessoas que falam, outros não falam, mas inconsciente sentem. Aí ele vai buscar sempre outra mulher perfeita. Aí vai vir a X, Y, Z, ele vai pulando, porque na verdade ele está querendo se preencher do amor da mamãe. E como não é possível, que seria um incesto, né? Vamos dizer assim, inconsciente, ele vai buscando parceiras. Pode até estar se relacionando, mas ele busca as parceiras. Então a gente fala que esse homem não saiu nem da casa da mamãe, está preso lá com a mamãe. Enquanto não entender esse processo, não entender que ele é capaz, que ele pode se preencher, não é a mamãe que preenche ele mais, que hoje ele é o pai e a mãe dele mesmo. A gente fala tomar o papai e a mamãe. Aí sim ele vai conseguir jogar essa família para frente. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, vai esmiuçar mais isso numa próxima live. Então vamos só imaginar, se essa família teve um filho para unir o casamento deles, né, ou para quê, o que acontece? Ele nunca vai poder sair, porque senão esse casamento fica difícil. Tem famílias que é aquela cobrança, como a gente... Hoje a internet está oscilando um pouquinho, tá? Essas famílias, quando tem essa criança no meio delas, essa criança carrega o peso de sempre estar cuidando do pai. E vocês acham que é uma posição gostosa de ficar? É bem difícil. Então, quando adulto, né, ele vai ficar nessa posição com raiva. Se ele tá com raiva, você acha que ele vai ter uma relação gostosa entre pai e filhos? Não. Vai ser uma posição de sempre olhar para eles e ficar cobrando. Fiquem felizes. Vai no médico, faça isso, faça aquilo, vai dando conselhos, ordens, porque sem mim o papai e a mamãe não dá conta. Sem mim o papai e a mamãe vai sair pra rua, vai ser infectado por esse vírus e vai morrer. Então vai sendo o quê? Uma pessoa arrogante que olha para esses pais como crianças, porque muito tempo foi ele que cuidou, quando criança, da criança interna deles, fez eles felizes, ficava apagando o fogo da mamãe, do papai, ficava cuidando desse relacionamento. E hoje, como adulto, a única coisa que ele sabe fazer é isso. E mesmo que ele se case, ele vai continuar olhando para essa mulher, cobrando que ela seja igual à mamãe, supra os amores dela, faça tudo. E vai ter um amor o quê? Interrompido, que a gente chama. O amor da mamãe que deveria ter passado pro filhinho passar pro netinho, né? Esse neto pro bisneto e para as próximas gerações. A mãe fala assim, esse amor tá tão pouco, eu não consigo doar mais. Porque se eu dar mais qualquer amor, eu não vou guardar esse amor aqui comigo, que é o pouco que eu tenho, e ele que vai ter que dar, ele que vai ter que me preencher, o meu filho que tem que fazer isso pra mim. Meu filho é a fonte da minha vida, o meu filho que tem que me fazer feliz. E ela começa a ter o quê? Uma cobrança desse filho, uma cobrança para que ele seja a expectativa dela, uma cobrança, o pai cobrando para que essa filha tenha a profissão que ele tem, os sonhos, vivenciar os sonhos deles. E isso vai adoecendo a família. Tem famílias hoje que nem querem ter filhos, porque não sabe como vai passar para esses filhos o amor que para eles já tá vazio. Entendem isso? É uma coisa muito complexa, né? Ainda fala assim, meu filho é tão dependente de mim, meu filho, a hora que eu chego em casa, ele só fica do meu lado, ele nem deixa eu ficar com meu esposo, né? Ele senta no meio, não deixa o papai me beijar, não deixa nada. E isso é tão grave que a pessoa fala assim, é lindo ele me amar tanto, mas às vezes ele tá trazendo o que você não tá tendo consciência e nem condições de falar nesse relacionamento, ele fica no meio. Quando o casal está se distanciando, esse filho que está no meio do casal, quando esse casal está com problemas de relacionamento e eles estão se distanciando, esse filho faz que isso aconteça com mais tranquilidade. Voltamos. Então, o que acontece? Esse filho, quando é pequeno e o casal está se distanciando, a função dele não era unir casal. Esse filho eles estão distanciando, o filho adoece e esse casal fala, aproxima. Então, as doenças das crianças podem estar ligadas a essa função que os pais deram para ela de forma inconsciente. Isso é muito comum. Então, quando tem um amor interrompido com o pai, ou quando há uma separação também desses pais, e essa mãe não permite que os filhinhos olhem para esse papai, a gente fala que há um amor interrompido. Eles gostariam de estar junto com o pai, mas ao mesmo tempo
não querem estar. Então eles estão, né, nesse momento amando o pai, porque é parte de quem eles são, mas eles não têm permissão de amar os pais, que é uma outra situação que a gente está falando, um outro caso B, vamos dizer assim. Então o que acontece? Essa pessoa que não pôde ter esse amor fluido pro pai dela, esse fluxo natural de amor pelo pai dela, o que acontece? Essa criança vai se sentir dividida. Porque lembra que a gente já disse que a gente é 50% do pai e 50% da mãe? Se eu não permito ter os 50% do meu corpo, vai ser aquela pessoa que não consegue ter uma imagem corporal do seu corpo completa. Vai ser aquela pessoa que é insatisfeita com o corpo, é insatisfeita com a vida, é insatisfeita com a profissão que escolhe, porque às vezes ela escolheu para satisfazer papai. E o que acontece? Quanto mais essa mãe não permite que esse pai energeticamente esteja com esses filhos, às vezes até a exclusão dessa mãe, e tentando por amor e fidelidade à mãe, eles excluem também o pai, o que acontece? Só que eles amam muito. E esses filhos vão ficar igualzinho o pai. Então esse filho aqui, ele pode ficar igualzinho o pai. Por exemplo, a mãe exclui o pai alcoólatra, por exemplo, né? Esse filho, mesmo sem conhecer o pai, por exemplo, ele vai desenvolver uma tendência ao alcoolismo. Ou quando um adulto, esse filho falou assim, eu odiei ver meu pai bêbado, a minha mãe contou que ele bebia muito, e o alcoolismo dele que estragou o casamento, e isso foi horrível assistir isso. Aí quando esse filho torna adulto, e ele tem um outro filho, um neto, esse neto pode estar seguindo o destino do avô que foi excluído, que foi o pai alcoólatra desse filho que distanciou. Então esse neto pode estar seguindo o destino do vovô por exclusão da mamãe que não permitiu o papai porque tinha essas dificuldades, desse filho que excluiu o pai por ele ter esse alcoolismo, e o neto vem e vai trazer essa informação para o sistema do alcoolismo. E olha que interessante, quando faz a inclusão do vovô, do álcool na família, e vê o destino difícil que esse vovô teve, a gente pode libertar esse neto de ter o mesmo destino. Olha que interessante. Então, quando a gente cura uma parte do sistema, quando a gente faz com que todos aqueles que deveriam estar pertencendo façam parte, todos aqueles que foram excluídos façam parte, a gente começa a ter um movimento fluido de amor, de força de vida, e a gente consegue ter uma vida muito mais pautada, né, na naturalidade da vida. Como deveria ser um fluxo natural, como a gente disse, né? Eu tô trazendo alguns casos, né? Mas eu sei que é muito complexo e cada sistema familiar é muito complexo. Mas uma exclusão, por exemplo, do pai quando adulto, essa pessoa pode não se dar bem na vida em honra a esse amor às cegas pelo pai. Se o pai era pobre e essa mãe excluiu ele porque ela era pobre, por exemplo, a mãe engravidou e a relação financeira deles eram diferentes. E a família da mamãe não permitiu que ela vivesse esse amor, mas ela teve um filho. Esse filho pode ter todas as virtudes, inteligência, determinação, e ele tá ganhando bem na vida, de repente ele perde tudo. E ele diz internamente, querido papai, eu não terei prosperidade na vida em honra a você. Te amo tanto e desse jeito eu fico pertinho de você. Então, esse amor às cegas, esse amor doentio pode trazer esse filho para perto do pai de uma forma a continuar repetindo as tragédias, as dores, a raiva que essa família trouxe. Se o pai não se relaciona bem com o pai dele, a tendência do filho dele não se relacionar bem com o pai é muito grande. Então, quando a gente cura a gente nesse sistema, a gente fala que a gente é o buscador do sistema de buscar essas curas. Quanto mais consciência eu tenho dos emaranhados que eu estou vivendo, mais luz eu tenho para que eu consiga mudar isso. Então a gente traz que quando a gente tem uma luz no nosso sistema, né, quando a gente traz as claras, esses emaranhados que nós estamos envolvendo, esses nós que a gente fez ou que a gente herdou na nossa família, a gente consegue olhar para a vida com muito mais tranquilidade. A gente consegue estar no nosso lugar. Porque o que acontece? Quando a gente não está no nosso lugar, voltando só um pouquinho, enquanto esse filho está aqui sendo sugado por esse casal que deveria ser adulto e cuidar disso e deixar a criança brincar, ter as experiências dela, ter a consciência dela, e ele tem que cuidar disso, como eu digo, são níveis diferentes.
A criança, ela não tem conhecimento do que é uma relação de casal. A criança nunca se relacionou. Quando ele diz que o seu pai fez isso, ela acredita, porque ele não conhece o que é o marido e mulher. Então é um nível inferior do pequeno tentando cuidar do grande. A energia de amor vem do grande para o pequeno. Lembra do que chegaram antes? Então, se eu tenho um nível de conhecimento, de experiência, de bagagem de vida, tentando cuidar de um nível maior, eu não consigo ler essas leituras de jogos de poder, de manipulação. E toda família tem, a minha tem, a de vocês tem, eu tenho certeza. E que bom que quem já olhou um pouco isso, como tá os emaranhados familiares, como você está se posicionada, como é bom olhar isso e olhar para a vida sendo você mesmo, apenas carregando as suas dores, as suas bagagens e deixando a bagagem para que cada um cuide, porque o adulto cuida. Quando a gente olha como pequeno, a gente não consegue ter aceitação dos nossos pais. E se eu não estou aceitando meus pais, o que acontece comigo? Eu não sou 50% de cada um, então eu não me aceito também. Então tem pessoas que têm dificuldade de receber amor, dificuldade de se aceitar, porque internamente está ainda na criança ali. Meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Eu não estou dizendo que não tem histórias difíceis. Tem mães complicadas, tem pais complicados, tem. Porque eles herdaram isso na família deles, eles têm uma dor que eles não suportam, que eles não estão conseguindo cuidar sozinhos. E na época dos nossos antepassados, não era muito comum as terapias que nós temos hoje. Eu sempre falo nas constelações, que bom que hoje existem terapias que me trazem consciência para que eu me posicione de uma maneira mais saudável, leve nossa família para um caminho mais saudável. Qual é o nosso objetivo maior de vida? O meu é o quê? Ficar cada vez mais no adulto, cada vez mais conhecer os emaranhados que eu vivo, cada vez ter mais consciência deles e me posicionar num caminho mais saudável, não mais repetindo os padrões que sempre vieram, para que eu dê uma oportunidade para que meus filhos possam ter a liberdade de ter destinos mais fáceis, né? Mais saudáveis. Não porque eles não deram conta, eles deram o melhor deles. E só deles ter conseguido que a vida passasse, eles são muito guerreiros, né? Eles viveram tudo de uma maneira difícil, às vezes, muito mais dificuldades que a gente tem, e eles conseguiram que a vida chegasse até você. E só por isso a gente tem que ser eternamente grato. Então, quando eu olho para esse pai e para essa mãe e olho eles como super-heróis, que eles deveriam ser os super-heróis, deveriam caminhar minha vida, deveriam ter superpoderes, fazer tudo dar certo. Eu olho para esses pais com um olhar o quê? De criança. Eu olho para esses pais com o que eles deveriam ser e não quem eles são. Eles são seres humanos que têm suas próprias dores, que têm suas próprias histórias. Você não conhece nem um pouco das histórias dos seus pais, você conhece uma parcela que eles te contaram. Você conta tudo para os seus filhos, quem já é pai ou mãe? Não. Seus pais também têm as histórias deles. Imagina quantos amores interrompidos. Às vezes o pai tinha um amor e resolveu casar com essa mãe que não era mais... estava mais disponível naquele momento, mas às vezes ele tinha um grande amor e ele escolheu estar com essa mãe. Então ele tem essas dores, às vezes, desse relacionamento que ele não viveu, desse filho que ele perdeu, às vezes, num relacionamento, das dificuldades que ele teve anteriormente, né? Eu converso muito, está me avisando aqui que a nossa live está encerrando em 1 minuto, então vamos lá. Então, quando eu olho para nossos pais, como eles são adultos, humanos, que falham, eu me permito tomar a energia de vida deles e levar essa vida para um caminho mais saudável. Então, eu consigo, como filho, olhar para isso e tomar essa energia deles. Eu tomo de vocês tudo que é saudável, tudo que deu certo, toda a alegria, toda a saúde de vocês. E eu, como filho preenchido desse amor, eu consigo, como adulto, cuidar de mim, me preencher, me relacionar com uma parceira que também se cuida, que também cuida da sua criança interna. E juntos, o que acontece? Juntos a gente pode ter um filho